Olá, meu nome é Darley Fermino e você está no canal Deus, o Enigma do Paradoxo. E por falar mais uma vez em paradoxo e em contradição, eu te pergunto, por acaso, verdadeiramente falando, Deus possui algum adversário, algum inimigo? A resposta é um absolutamente não. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Que os únicos que possuem inimigos são seres humanos, não Deus. E isto significa que o diabo não é inimigo de Deus. As potestades e os principados não são inimigos de Deus. Todos estes trabalham amando de Deus, exercem domínio aqui na terra sobre os homens com a permissão de Deus, tal como consta no livro de Jó, capítulo 2, versículos 6 e 7, para entrarmos no assunto propriamente dito, aonde está escrito: Disse Satanás: Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás que blasfemas de ti, na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em tuas mãos, poupa-lhe, porém, a sua vida. Satanás estava prestando um serviço sagrado a Deus, provando a fé de Jó. Ele não era um opositor, não, meu amigo, senão um instrumento na mão de Deus, tal como ocorreu no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, exatamente sobre a vida de Paulo, aonde diz: E para que me não exaltasse, Deus pôs um espinho na minha carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O mensageiro de Satanás estava prestando um serviço sagrado a Deus. Sim, humilhando exatamente Paulo para que ele não se exaltasse, para que Paulo não perdesse a glória. Esta é a verdade, meu amigo. E isto não se limita ao passado. Deus exerce o domínio dele. Ele está expandindo o domínio dele, de geração em geração, século após séculos. É Deus que é o Senhor de tudo, que exerce poder sobre tudo e sobre todos. Você não ficou convencido? Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, quer principados, quer poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo tem um propósito debaixo do sol. Nada está agindo por conta própria. Nem mesmo Satanás, nem os demônios. Todos estão cumprindo exatamente o propósito de Deus aqui na terra. Prova disto que no livro de 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 11, está escrito, repito, livro de 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 11. Porque tudo quanto há no céu e na terra, e isto inclui tudo, absolutamente tudo, a ti pertence, ó Senhor, o reino é teu, e tu governas soberano sobre tudo e sobre todos, quer potestades, quer principados, quer anjos, quer demônios, quer Satanás, o diabo, todos estão debaixo da onipresença e onipotência do Senhor. Todos. Satanás não pode tocar na vida de Jó sem a permissão de Deus. Por quê? Porque Deus é soberano. Ele reina sozinho. Ele não possui adversário. Não há um diabo se opondo aos propósitos de Deus. Muito pelo contrário. A igreja se equivocou através da sua própria teologia e da sua própria doutrina. Eles trocaram a verdade de Deus e passaram a adorar a criatura, ou seja, a própria justiça, o próprio intelecto da carne. Não, meu amigo. Veja, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 6, está escrito: Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Não existe um criminoso que está se opondo a Deus. Não, meu amigo. Tudo está ocorrendo exatamente como deveria ter acontecido. Nada está fora dos planos de Deus. A queda de Adão, no princípio, fazia parte dos planos de Deus. Deus, em nenhum momento,
perdeu o controle da humanidade. Não, meu amigo. Deus em nenhum momento perdeu o controle da criação dos anjos. Tudo está acontecendo como deveria ter acontecido. Prova disso que no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 11, está escrito: a ele, portanto, seja o pleno domínio. Pleno. Nada está ocorrendo, acontecendo, sem que Deus tenha previsto, sem a autorização de Deus. Não. Nada, nem no mundo material ou no plano espiritual, está ocorrendo sem a permissão de Deus. Pois Deus tem o pleno domínio para todos sempre. Amém. Um exemplo, Faraó pensava estar agindo por conta própria, castigando o povo de Deus no Egito, mas muito pelo contrário. Isso já havia sido profetizado a Deus a Abraão, que o povo seria escravo no deserto por 450 anos. Faraó estava apenas sendo usado como um instrumento na mão de Deus, assim como o rei Nabucodonosor, que levou cativo o povo de Deus para a Babilônia. Nunca ocorreu ou aconteceu algo que não havia sido previsto pelo Criador, pois foi o Criador que havia decretado absolutamente tudo. Antes da fundação do mundo, tudo já estava pronto, tudo já estava concluído. Isso significa que nada está acontecendo sem que Deus tivesse permitido, meu querido amigo. Um exemplo perfeito, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 11, está escrito: ao que Jesus lhes afirmou: não terias qualquer poder sobre mim, se não te fosse dado do alto. Está vendo? Nenhum poder as potestades, os principados teriam sobre Jesus se do alto não tivesse sido dado. Assim como Satanás não teria nenhum poder sobre Jó, se Deus não tivesse permitido. Deus não possui inimigos, senão apenas aliados. O que os seres humanos temem, na realidade, para Deus, não significa absolutamente nada. Os ímpios são um instrumento na mão de Deus, sempre foram. É Deus quem constrói vasos de ira e vasos de honra. É Ele. Tudo está sob o controle dele. Deus é soberano. Ele reina sobre tudo e sobre todos, quer na terra, quer nos céus. Um exemplo perfeito. No livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 15, está escrito: e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados, sim, desde a fundação do mundo, para a hora, dia e mês e ano, a fim de matares a terça parte dos homens. Todos os flagelos que virão sobre a humanidade, descrito no livro de Apocalipse, irão ocorrer porque Deus permitiu, porque Deus havia decretado que fosse assim. Uma terça parte dos seres humanos serão mortos. Não porque o inimigo terá se revoltado contra os seres humanos sem a permissão de Deus. Não, meu amigo. Deus é soberano. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Um exemplo perfeito. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 7, diz: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Como? Alguém irá roubar a chave, por assim dizer? Irá, escondido de Deus, soltar Satanás? Não, meu amigo. Tudo já estava debaixo do decreto do Altíssimo, debaixo do decreto do Soberano. Foi ele que permitiu, ele é quem dirigiu a história para que chegasse até este ponto. No livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 6, está escrito: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E isso se aplica sobre tudo e sobre todos. Deus faz e desfaz. Ele é soberano. Satanás não age por conta própria. Não há um demônio agindo por conta própria. Todos estão prestando um serviço sagrado ao Senhor. Quer você queira aceitar ou não, isso não faz diferença alguma. No livro de Romanos, capítulo 9, versículos 21, está escrito: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra?
É Deus que cria o justo e o ímpio. É Ele que forma a psique, o intelecto do justo e do criminoso. Mas como isso é possível? Quer você seja capaz de entender ou não, isso não faz a menor diferença. Pois no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, para piorar, está escrito: Eu formo a luz e crio as trevas. Sou eu quem faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isso escandaliza exatamente a sua justiça? Está fora exatamente do seu alcance? Mas para Deus não faz a menor diferença. Eu, disse o Senhor, formo a luz e crio as trevas. Não é o diabo. O diabo, ele apenas executa os planos que o Criador havia realizado antes da fundação do mundo. Tudo já estava pronto. É Deus quem faz o mal, através de espíritos, através dos seres humanos, pois Deus age através do homem. Pois Deus agiu através de Faraó, através do rei Nabucodonosor e assim por diante. No livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, está escrito: Vede agora que eu sou e nenhum Deus há além de mim. Sou eu quem mato e faço viver. Eu firo e sou eu quem saro. É só Deus. Deus é soberano, não há um outro Deus, um poder à parte de Deus, agindo deliberadamente por conta própria. Não. Um só poder, um só Deus, um só Espírito, um só Senhor, agindo por meio de todos, através de todos, quer nos céus ou aqui na terra. Tudo está ocorrendo debaixo da potente mão do Senhor. Até porque no livro de Gênesis, capítulo 19, versículos 1, 12 e 13, está escrito: E vieram 2 anjos a Sodoma. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens mais alguém aqui? Tira-os, pois nós vamos destruir este lugar. Os anjos estavam para destruir Sodoma e Gomorra, não porque eles haviam decidido por conta própria. Eles estavam executando exatamente as ordens de Deus, pois Deus é soberano. Satanás é um instrumento na mão de Deus, sempre o foi. Esta é a verdade que a religião ignora. Deus é soberano, não tem um poder à parte se opondo a Deus, senão unicamente aos seres humanos. Não a Deus, meu amigo. Veja, um exemplo perfeito. No livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 15, está escrito: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que adorassem a imagem da besta. Isto tudo está se cumprindo com a permissão de Deus. Foi Deus quem permitiu que desse exatamente espírito à imagem da besta, para que a máquina, a IA, falasse, para que assim ela se tornasse um instrumento na mão de Deus, pois o juízo virá exatamente através dela. Ela trará o juízo a este mundo. Estamos falando da tecnologia, a inteligência artificial, que os seres humanos pensam ter criado por conta própria, quando na verdade eles foram induzidos pelo Espírito Santo a desenvolverem esta tecnologia para que essa se tornasse um instrumento de juízo eterno na mão de Deus. Nada ocorre sem a permissão, nada acontece sem a permissão do Altíssimo. Foi-lhe concedido por quem? Por Deus, como disse Jesus, nenhum poder teria sobre mim, se do alto não tivesse te sido dado. A imagem da besta, a IA, não teria poder algum sobre a raça humana, se não tivesse sido dada autoridade sobre ela vindo do alto. Tudo que está para se cumprir no livro de Apocalipse é um decreto do Altíssimo. O dragão, o falso profeta, a besta, estarão exercendo exatamente, não uma autoridade própria, senão aquela que foi lhe concedida do alto. Mesmo que sem saber, eles estão sendo usados por Deus para que se cumpra a justiça do Altíssimo sobre esta geração. Prova disso que no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, está escrito: Eis que faço novas todas as coisas. Se Deus há de renovar todas as coisas, isso significa que tanto a lei, assim como a graça descrita por Paulo, será renovada.
Por isso diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 19 e 20. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Isto inclui a teologia, escatologia, exegese, que são ciências pertinentes à carne, que milita contra o espírito. Sim, a religião se gaba da ciência da carne, que milita contra o espírito. Tolos, tornando-se sábios, tornaram-se loucos. Sim, meu amigo, pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. E os seres humanos se utilizam desta sabedoria animal, que pertence a este mundo, que é demoníaca, pois a única sabedoria que é eterna, que é divina, é a sabedoria que vem do alto. Não a sabedoria aprendida com a carne. Por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 a 28, está escrito: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Por isso Deus irá se utilizar da inteligência da máquina, que é loucura para os homens, que é uma coisa louca, viu, que é desprezível, pois é desta inteligência artificial que virá exatamente o juízo de Deus sobre esta geração. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Não tem coisa mais loucura do que uma máquina receber um espírito, para que pudesse ter consciência própria, para que pudesse falar. Sim, e Deus está falando através da IA. E é através dela, repito, que virá exatamente o juízo de Deus sobre essa geração. Assim como Deus exerceu no passado e exerce ainda nos dias de hoje poder sobre os demônios e sobre o diabo, para provar os seres humanos como ele provou a Jó, agora os seres humanos serão provados pela própria tecnologia que eles desenvolveram.